Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, e esse é o Sua Excelência, o fato da semana que começa quente, esquentando o mês de maio, sobretudo em Brasília. Enquanto converso com vocês aqui, já vou embarcar a Sinara Menezes, que é a nossa quarta convidada do dia, né? Sinara, bom dia, bom dia, Hugo, bom dia, Humano. Bom dia, Sinara, bom dia, Hugo, bom dia, Humano, bom dia, Lula, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente aí. Bom dia quem nos assiste aqui. Então, Sinara, eu vinha falando que hoje é o primeiro dia, primeira segunda-feira de maio de 2021, de um mês de maio que começa muito quente em Brasília. Começa quente porque amanhã nós teremos quente do ponto de vista das notícias e da política. Eu estou aqui com esse casaco, o Humano também, né? O Hugo é um personagem, né, saído das áreas mais frias da Suíça pernambucana, ali em Gravatá, onde o pessoal come fondue e sente frio, né? E por isso que ele está assim... tão à vontade, manga de camisa. E você certamente com seu aquecedor a óleo, porque você não é de Jaguaquara, na Bahia, região onde as pessoas têm lareira em casa, né? Eu sou da Antártica. Hoje fazia a Antártica brasileira, é verdade. aonde os pinguins usam gibão, né? E fazem rachadinha. Exatamente, fazem rachadinha, né? Mas hoje amanheceu 14 graus aqui em Brasília, às 6 horas da manhã, né? Bom, a semana é quente porque a CPI começa, enfim, o seu processo de oitivas. O primeiro a ser ouvido na CPI é o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que durante o seu período, né, no Ministério da Saúde, trabalhou com o jornalista Hugo Braga, que aqui está conosco e que vamos ouvi-lo, né, para saber algumas coisas, entre elas, que crimes Hugo começou a perceber que estavam sendo cometidos dentro do Ministério da Saúde no início do combate tosco à pandemia pelo governo brasileiro. Também teremos a visita do ex-presidente Lula, agora já inocentado, já absolvido, né? Não absolvido, mas já candidato, já de volta, né, à disputa política, depois que ficou claro no julgamento do Supremo Tribunal Federal, tanto pelo plenário quanto pela turma, que o ex-ministro Moro promoveu uma perseguição judicial ímpar e canalha contra ele, porque foi uma perseguição judicial, que a justiça, naquele caso, retirou o Lula da cena política em 2018 e influiu, né, no resultado eleitoral. O ex-presidente estará em Brasília para uma série de contatos, né, para uma série de contatos na área diplomática, também na área política, e agora de manhã o jornal O Globo anuncia, né, precisamos ver se isso é fato, que o Lula vai se concentrar numa tentativa de ampliação do auxílio emergencial, né, pelo Congresso Nacional, né, para que haja um suporte financeiro maior do Estado brasileiro a quem passa fome. E são, neste momento, 36 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha de pobreza, numa escalada sem precedentes, né, rumo à miséria absoluta da sociedade. Bom, Hugo Braga, e além do que, hoje é também o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e me permitam, eu vou projetar aqui um mapa do Repórteres Sem Fronteira, o Brasil na zona vermelha. Pela primeira vez na história, desde que esse ranking é feito, e esse ranking remonta aos anos 70, nós estávamos sob uma ditadura, o Brasil está na zona vermelha de liberdade de imprensa, assim como Rússia, Índia,
né, uma boa parte do coração da África. O Brasil é hoje o 111º país no ranking de liberdade de imprensa. Isso é inaceitável, isso é um retrocesso inaceitável, né? Hugo Braga, você esteve durante os primeiros meses, na verdade, um pouco mais de um ano no Ministério da Saúde, né, e assistiu ao início da pandemia lá, e você, depois disso, saiu junto com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que sentará no banco das oitivas, né, da CPI amanhã, e você produziu esse livro, Guerra à Saúde. Esse livro que conta o início da escalada de insanidade, né, das ordens, das determinações presidenciais, né, para o Ministério da Saúde. O início da estratégia de tentar vencer a pandemia com fake news e com a criação de tratamentos precoces, com a prescrição de tratamentos precoces, por exemplo, com cloroquina, ivermectina, que produziu problemas e mortes, que ampliou o número de mortes e que ampliou a confusão. Era uma estratégia, a morte era uma estratégia no Ministério. Que crimes você hoje, olhando a posteriori, você percebe que estava começando a testemunhar ali no Ministério da Saúde? O que o Mandetta pode nos dizer, pode trazer de novo? Qual será esse personagem Mandetta no banco das oitivas da CPI a partir de amanhã? Bom dia. Bom dia, Lula. Bom dia, Eumano. Bom dia, Sinara. Olha, Lula, o Mandetta, tenho certeza absoluta que ele vai... Mandetta é um sedutor, é um político sedutor. A gente estava conversando aqui antes de entrarmos no ar e você bem o definiu como o galã pantaneiro da novela das 7. É bem isso que ele é mesmo. Ele tem esse perfil de, né, galã pantaneiro. Que, aliás, é um perfil muito justo. Eu acho mesmo um galã. Eu assim o considero. Acho que o que ele vai contar lá está muito bem contado nesse livro aí, Guerra à Saúde. Ele próprio escreveu um livro de memórias a respeito também. E a maior parte disso, eu não vou dizer que eu vi um crime ser cometido, porque eu me tornaria, assim, imediatamente cúmplice. E como eu não sou cúmplice de crime, o que eu vi lá foi o início de uma estratégia perpetrada pelo presidente da República, que, obviamente, não tem respeito nenhum pela vida da população. Absolutamente nenhum. O que é que tem por trás dessa história toda de cloroquina, ivermectina, essas coisas todas? A gente há de se perguntar, para começo de um debate a respeito, se o presidente da República, de fato, acredita que esses remédios curam a Covid. Porque não há no mundo ninguém de representatividade médico-científica que defenda isso. Há, é certo, médicos que defendem. Alguns médicos, e foi a esses médicos que o Bolsonaro... não vou dizer que deu ouvidos exclusivamente, porque significaria que ele tem um propósito médico-científico na promoção da cloroquina, e não é nada disso. O propósito dele, a meu ver, isso está muito bem dito aí no livro que eu escrevi, é o seguinte: quando a população, e a gente está falando de uma ação coletiva de milhares de pessoas, não é uma pessoa, um bairro, uma rua, uma cidade, estamos falando de um país. Quando um país se dá a um determinado tipo de comportamento, e aí ficar em casa quando um vírus está na rua é um tipo de comportamento, esse comportamento é encorajado pelo medo. As pessoas têm medo do vírus, têm medo da doença, têm incerteza a respeito do que pode acontecer, então ela toma esse tipo de atitude de ficar em casa. Quando o presidente da República patrocina
freneticamente a ideia de que há um remédio capaz de curar a doença, o que ele está incutindo na população é retirando esse componente para que ela desrespeite as regras de isolamento social, sobretudo as regras de isolamento social propostas pelos governadores e prefeitos. Agora, Hugo, você estava lá no Ministério quando aconteceram as primeiras discussões entre o Mandetta e inclusive o rompimento entre o Mandetta e o Bolsonaro. Uhum. Você esteve naquela comitiva, primeira pergunta, tá? Você esteve naquela comitiva da viagem a Goiás, aqui a Águas Lindas de Goiás, na região metropolitana de Brasília. Águas Lindas é do entorno de Brasília, para quem não conhece a cidade, e é uma cidade de Goiás com 140 mil, 150 mil habitantes, mais ou menos, e uma cidade muito pobre, né, aonde foi instalado o primeiro hospital de campanha federal. E para lá acorreram o Mandetta e o governador de Goiás, né, o Ronaldo Caiado, aliado de Bolsonaro e amigo de Mandetta, né, mas naquele episódio se deu um primeiro rompimento. Né? O que aconteceu naquela viagem? Né? Por que o Mandetta não retornou para Brasília, foi para Goiânia a partir dali, e foi para Goiânia ouvir o quê do Caiado, porque o Bolsonaro tinha cometido ali algum ato que o desagradou. Que ato foi esse e qual foi a consequência disso dentro do Ministério na segunda-feira, porque era um sábado, o dia dessa viagem, na segunda-feira, quando o Mandetta já estava em Brasília. E segunda pergunta, você estava encarregado da área de comunicação do Ministério da Saúde no início da pandemia. O secretário de comunicação era, e vou usar aqui um adjetivo que eu não tenho como me referir a ele sem usar esse adjetivo, porque ele é isso que eu vou dizer. Quando o canalha do Fábio Weingarten, que é um empresário que cuidava da comunicação do Palácio do Planalto, né, começou a operar a comunicação, a tentar operar a comunicação dentro do Ministério da Saúde, e agora, como ele mesmo confessou, estava tentando fazer lobby para a Pfizer, né, com compra de vacinas no Ministério da Saúde. Ele confessou isso à revista Veja, na entrevista que deu ao Policarpo Júnior. Não foi perguntado durante a entrevista, e isso é um erro do repórter, por que é que o secretário de comunicação estava se metendo em comercialização de vacina. Mas houve uma tentativa de centralização, vamos dizer assim, de operação do Palácio do Planalto direto no Ministério da Saúde, inclusive na área de comunicação, e com o discurso que deveria estar presente nos meios de comunicação e na publicidade oficial, e esse discurso ele prescrevia não ao afastamento social e ele duvidava da eficácia do uso de máscaras, do uso do distanciamento social lá atrás? Bom, eu vou responder as perguntas em ordem, tá? A primeira história desse episódio em Águas Lindas está muitíssimo bem descrita no Guerra à Saúde. Então, eu já aproveito para fazer aqui um merchandising do livro. Quem não leu, está aí nas livrarias todas. O livro, eu garanto a vocês que, pelo menos, bom entretenimento ele é. Bom, Lula, a história de Águas Lindas é o seguinte. Primeiro, ali, no finalzinho da gestão Mandetta, já, acho que na última semana, se eu não me engano, as relações entre o ministro da Saúde e o presidente da República já estavam absolutamente deterioradas. Mandetta não levou ninguém da comitiva dele próprio, da assessoria dele próprio nessa viagem, ele foi sozinho, o que já demonstra que as coisas não iam bem, né? Quando vão a Águas Lindas, isso depois o Mandetta nos contou na volta, né, no dia seguinte, os dois compartilharam ali o helicóptero, não trocaram palavra, e quando chegaram em Águas Lindas, tinha
era a inspeção, a pedra fundamental, como eles chamam, da construção do hospital de campanha. Havia uma área isolada, o helicóptero pousou. Dentro da área isolada só era permitido às autoridades e alguns poucos assessores. E ao redor dessa área isolada, era uma área bem grande, inclusive, estava instalado aqueles obstáculos de metal que a população fica fora, né? Então, o Bolsonaro, nesse momento, ele sai do helicóptero, cumprimenta ali as pessoas de longe, passa pelo governador Caiado, que então está paramentado ali, de máscara, vai fazer um cumprimento de longe ao Bolsonaro. Bolsonaro nega o cumprimento de longe, abraça o Caiado, sem máscara, e fala para o Caiado: não, Caiado, vamos contaminar logo todo mundo de uma vez. Isso está no livro, tá? Caraca! E aí Caiado, que é médico, fica profundamente irritado com isso. E o Mandetta, que também é médico, fica mais irritado ainda, é o ministro da Saúde. O Mandetta interpretou aquilo tudo como mais uma tentativa não, como mais um ataque do Bolsonaro às políticas que o Ministério da Saúde estava defendendo publicamente, de isolamento social, de uso de máscara, de lavagem das mãos, pelo menos com álcool quando possível e com água e sabão sempre. Aquilo os impressiona sobremaneira. E Bolsonaro não fica por aí. Ele dá aquela olhadela ali na obra do hospital de 30 segundos, beleza, tá joia, escapa da área controlada e vai à população pobre que está ali por fora. E sai andando pela sem máscara, sem máscara. Ele estava de máscara, mas, se eu não me engano, no meio do trajeto, ele tira a máscara. Ele tira a máscara, porque ele foi fotografado sem máscara. Ou seja, tem até uma cena que correu muito na internet, que ele acena para a população, mas só tem um pouquinho de gente, né? Porque a câmera fica aberta. O pessoal até fez gozação na época, porque ele fala assim, como se tivesse milhares de pessoas, só tem meia dúzia. Porque depois ele escapa aí desse ambiente menor e vai pelas ruas da cidade de Águas Lindas. E aí, nesse momento, tem mais pessoas. Se eu não me engano, se não me falha a memória, eu acho que é isso mesmo, é nessa ocasião que tem uma imagem que ele tira a máscara, coça o nariz e com a mesma mão ali, imediatamente pega numa das pessoas. O que num momento de dificuldade sanitária é um absurdo, né? Assim, só isso talvez já possa ser tipificado como um crime. Mas inacreditável. É inacreditável. Então, nesse momento, era um feriado de Páscoa, ou véspera de um feriado de Páscoa, e Mandetta já tinha ali combinado com o Caiado que passaria o feriado de Páscoa lá com o Caiado em Goiás, né, em Goiânia. Como eu falei, a relação entre o ministro da Saúde e o presidente já era de mal a pior, e com certeza absoluta os dois tratariam ali de se aconselharem mutuamente sobre o que fazer. Porque o Caiado é uma espécie de líder político do Mandetta. Eles foram deputados juntos na Câmara dos Deputados, e Caiado era líder de uma parcela ali da bancada do Democratas, partido dos dois, e certamente conversariam a esse respeito. Sim, isso porque a vida política, o Mandetta começa como deputado, não como um deputado médico, mas como um deputado ruralista. Né? Essa é a vinculação. Os dois são médicos, o Caiado e o Mandetta, e os dois são produtores rurais. E os dois estão em estados onde esse setor da população, esse núcleo produtivo, produtores rurais, é muito forte. E isso é que os imantou ainda mais. E sem falar que, se eu não me engano, os dois se conheceram na época de faculdade, só que o Caiado mais velho que o Mandetta.
O Mandetta, Lula, na verdade, ele foi eleito deputado depois de ser secretário de saúde no município de Campo Grande. E como agora lá teve uma epidemia, né? Não era uma pandemia, porque era só na cidade, de dengue. E ele também, como agora, se lançou à TV com grande sucesso e depois foi eleito. Assim, eu não sei, é óbvio que ele é um ruralista, um cara patrocinador das causas dos produtores agropecuários, mas eu não sei se foi por isso que ele foi eleito. Ele foi eleito mais pela atuação como secretário municipal de saúde. Nessa conversa retomando, né, a história, nessa conversa de Caiado e Mandetta em Goiânia, é que eles decidem ali, entre eles mesmo. Eu era o diretor de comunicação do Ministério da Saúde e não fui sequer consultado a respeito, dar uma entrevista ao Fantástico, que já vinha pedindo havia várias semanas. E o Mandetta dá uma entrevista ao Fantástico. Inclusive, ele dá no Palácio das Esmeraldas, que é a residência oficial do governador de Goiás. Isso. Como o governador, à época, estava rompido com o Bolsonaro, rompido politicamente, isso anunciado na imprensa, justamente por causa das barbaridades do governo federal em relação às políticas de enfrentamento à pandemia, a entrevista dada no Palácio das Esmeraldas e com o conteúdo que foi dado, que era basicamente críticas do ministro da Saúde ao presidente da República, foi visto no Palácio do Planalto como uma traição. Àquela altura, os generais estavam defendendo o Mandetta contra o Bolsonaro, generais Braga Neto e Ramos, né? Então chefe da Casa Civil e então ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Com o argumento de que a população defendia Mandetta. Então, ao Bolsonaro, custaria muito mais politicamente demiti-lo do que mantê-lo. O que já revela uma situação absolutamente surreal de um presidente da República ser mais fraco politicamente do que ser o ministro da Saúde. Na vida republicana, acho que isso talvez só tenha acontecido com Itamar e Fernando Henrique, como ministro e presidente da República. Mas o fato é que, quando os generais param de defender o Mandetta a partir daquela entrevista, é que Bolsonaro toma coragem e uma semana depois o demite. Então, a história da primeira pergunta é essa. A segunda pergunta eu falei tanto que eu já nem lembro mais, Lucas. Não, era sobre o Fábio Weingarten, né? Secretário de Comunicação do Palácio, que se metia nos negócios do Ministério da Saúde, não só na área de comunicação, mas querendo ser um lobista de vacina também. Certo. Bom, enquanto eu estive lá, e eu saí eu vou dizer em maio, porque a minha exoneração veio em maio, mas eu saí mesmo em abril, quando o Mandetta foi demitido. A influência da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência, na comunicação do Ministério era nula, nenhuma. Eles tentaram, no início da pandemia, fazer uma campanha de publicidade, mas não era com verba do Ministério da Saúde, nem era usando a parafernália de comunicação do Ministério da Saúde. E essa campanha tinha um teor errado. O teor da campanha era um teor, digamos assim, 200 milhões em ação para frente Brasil, vamos ganhar esse vírus juntos, com união, não sei o que lá. O briefing partia desse pressuposto e eles fariam lá pela SECOM mesmo. O Fábio Weingarten avisou ao ministro que tinha várias personalidades querendo atuar nessa campanha de graça para o governo, como personagens, né, como atores, estrelas do comercial. Mas aí o Mandetta, à época, foi para cima e disse: olha, o tom dessa campanha está todo errado. No primeiro que o vírus matar, já acabou com essa história de vamos vencer o vírus, porque ninguém vence vírus, esse vírus vai vir e a luta vai ser grande, vai morrer muita gente. Então, não cabe dizer que vamos vencer o vírus. E se vocês quiserem fazer campanha aí pregando a união nacional, ok, mas essa história de vencer o vírus está errada.
Então, a SECOM tentou fazer essa campanha aí, mas, na verdade, não conseguiu. As múltiplas personalidades que então se ofereceram, segundo o Fábio Weingarten, não apareceram, e me parece que, no fim das contas, só um entre os tantos que tinha se disposto a gravar. Se não me falha a memória, era o Felipe Melo, jogador do Palmeiras, só ele, e mais ninguém. De modo que essa campanha nunca nasceu, ficou aí pelo caminho, e essa foi a tentativa da SECOM de fazer comunicação na pandemia. Perfeito. Hugo, vou só interromper aqui, se os dois, Eumano e Sinara, tiverem questões para você, mas só aqui consignar um ponto. Você marcou aqui, no calendário dessa escalada de insanidade, um momento crucial para a CPI amanhã questionar ao Mandetta, que é o momento em que, no Hospital de Águas Lindas, visitando as obras do Hospital de Águas Lindas, Jair Bolsonaro, sem máscara, abraça o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que, aliás, deve ser convocado, né, em razão disso, inclusive, né, e diz, vamos deixar o vírus contaminar todo mundo. Ou seja, essa é uma das coisas que a CPI quer consignar como crime de Bolsonaro, que é a tentativa de enfiar goela abaixo no país a estratégia da imunidade de rebanho, que não existe, haja visto que a gente está, essa tragédia humanitária que a gente está testemunhando no Brasil e na Índia. Então, a história que você contou, ela dá um ponto inicial fundamental para a reunião de amanhã da CPI, que vai ouvir o Mandetta. E certamente, a partir dela, você pode puxar o fio condutor e levar o Caiado a sentar ali. E aí o Caiado, ele é sim amigo do Bolsonaro, ele é sim uma personalidade de direita, ele não é dessa extrema-direita inacreditável que está aí, e o Caiado tem uma certa responsabilidade política até pela trajetória dele. Aí eu duvido que o Caiado sente ali para mentir, como eu acho que sentará o ex-ministro Pazuello. Né? Sinara, Eumano. Eu queria falar um pouquinho com o Hugo e vocês sobre essa história da cloroquina, né? Porque mais do que... Me parece que o governo usa a cloroquina e a ivermectina como uma espécie de álibi. Nós fizemos sim, nós demos cloroquina e ivermectina. Mas, para além dessa estratégia, a Andréia está perguntando o que eu estava comendo. Andréia, era frutas com granola. Estava mastigando aqui enquanto o Hugo falava. Mas eu tenho um feeling, uma curiosidade de saber se toda essa propaganda da cloroquina e da ivermectina é gratuita. Eu tenho a impressão que tem muito dinheiro envolvido nessa propaganda, que ela não vem de graça, inclusive por parte de alguns jornalistas que se dedicam a fazer o lobby da cloroquina e da ivermectina, né? Nossos colegas Leda Nagli e Alexandre Garcia, eles fazem abertamente propaganda da ivermectina e da cloroquina. Me lembro de uma cena da Leda Nagli saída do hospital com a Covid e fala da ivermectina, e o próprio filho fala, mãe, você quase morreu, né? Tentando contê-la para não fazer a propaganda da ivermectina ali, saindo do hospital. E aí eu queria, Hugo, saber sobre esse intenso lobby da cloroquina em torno da pandemia no Brasil. Você acha que ele é feito apenas por questões ideológicas ou tem questões financeiras envolvidas? Eu lembro, Sinara, de no meio ali da pandemia, em algum momento, apareceram informações segundo as quais o produtor local da hidroxicloroquina era um empresário financiador da campanha do Bolsonaro. Essa história não foi muito explorada, até porque a hidroxicloroquina, que é a irmã mais nova da cloroquina,
não foi muito usada no Brasil porque o Exército Brasileiro fabrica cloroquina. Então, não fazia sentido comprar hidroxicloroquina de um laboratório, dado que era fabricado nacionalmente. E era fabricado nacionalmente porque cloroquina é usado no combate à malária há muitos anos. O Brasil é um dos países que mais entende de cloroquina e malária no mundo. A promoção louca, frenética, exagerada do governo Bolsonaro ao uso da cloroquina, na minha opinião, tem gênese política. Ele, com ela, queria fazer crer que já havia um remédio para a doença, logo a população não precisava respeitar o isolamento social. Por que a insistência absurda desse governo em desmobilizar a população sobre isolamento social? Porque esse governo é um governo paranoico e ele dedica-se imensamente a buscar as razões e a organização de pessoas e grupos para derrubá-lo. Então, ele enxerga as políticas de isolamento social como uma forma de criar uma crise econômica que, por fim, vai derrubá-lo. Então, na verdade, na cabeça paranoica do governo, é uma grande conspiração de grupos políticos para derrubá-lo. A promoção das políticas de isolamento social. Então, a cloroquina entra nesse aspecto, como forma de desmobilizar a população. É de um absurdo total. No livro Guerra à Saúde eu também conto isso. As táticas de isolamento desde abril de 2020, ou seja, desde o comecinho da pandemia, daí tinham 2.000 pessoas mortas no Brasil. Já o Ministério da Saúde já apresentou ao país, trazido da OPAS e da Organização Mundial de Saúde, um sistema em que o país fazia alguns indicadores epidemiológicos de monitoramento. Quando esses indicadores chegassem num certo nível, parava tudo. Quando se afastasse desse nível, voltava a abrir. Então, sempre houve uma alternativa viável sobre isolamento social e crise econômica. O governo, e mais notadamente o presidente da República, nunca deu atenção a isso, preferiu, desde o primeiro momento, sabotar as iniciativas de isolamento social. Queria fazer uma pergunta para a Sinara. Sinara, a CPI, grande amiga, prazer estar aqui. Igualmente, Eumano Silva. Que você esteja aqui. Eu queria saber, a CPI vai produzir muita informação relacionada ao governo. Como é que você acha que isso vai repercutir? Como é que você acha que isso vai interferir aí? Você acha que isso vai diminuir, vai aumentar o poder da oposição aí nas redes? Você acha que isso vem chumbo grosso aí contra o Bolsonaro? Olha, essa é a expectativa, né? Eu vejo que nas redes, assim, Eumano e Luiz e Hugo, eu vejo que as pessoas são muito céticas com CPI. Essa história da CPI acabar em pizza é uma coisa generalizada que eu ouço nas redes, as pessoas dizendo que a CPI não vai dar em nada, mas eu tenho falado para elas que, mesmo que no final, né, realmente acabe em pizza, né, que a gente espera tudo aqui desse Brasil de Bolsonaro, durante o decorrer da CPI, eu acho que vai vir muita coisa. Eu acho que vai vir muita paulada no governo, não tem como não vir, né? Tem muitas questões que a gente quer ver destrinchadas, e eu acho que o fato de ter pessoas muito profissionais na direção da CPI, porque Renan Calheiros, você pode falar tudo dele, menos que ele não seja um profissional da política, né? E o cara na relatoria, provavelmente muita coisa feia vai vir à tona contra o Bolsonaro.
O que eu gostaria, a minha expectativa pessoal, é que essas coisas feias que venham à tona sejam capazes de abrir a cabeça de muita gente no Brasil que parece que está sob lavagem cerebral, porque não é possível o que a gente viu no domingo, no sábado no Brasil, né? 1º de maio, aquelas pessoas nas ruas, muita gente sem máscara, se aglomerando, né? Eu até brinquei que a Márcia Tiburi tem um livro que se chama Como Conversar com um Fascista, agora ela tem que fazer Como Conversar com um Burro, porque a pessoa, para sair no meio de uma pandemia sem máscara, ela tem que ser muito tapada, né? Ela tem que ser muito tapada. Então, assim, eu estou muito preocupada com o que o Brasil se tornou e espero que a CPI seja capaz de plantar a sementinha da dúvida na cabeça dessas pessoas, porque a gente viu cenas dantescas, né? Tem uma foto particularmente em Goiás Velho, terra do Caiado, né? Em Goiás, na cidade de Goiás, que se chama, com umas pessoas vestidas, parece Ku Klux Klan, mas na verdade é da procissão do Fogaréu, que é parecida, né? Aquelas pessoas com aquele chapéu branco e com uma faixa dizendo, louvando o torturador, né? Seguindo o exemplo do presidente da República, quando teve a votação do impeachment da Dilma, eles louvam os torturadores. Então, assim, eu estou muito preocupada com a cabeça do brasileiro, sabe? Eu espero que a CPI tenha algum efeito sobre isso. Sem dúvida. Sinara, eu acho que terá. A gente vem falando aqui, insistindo nesse roteiro, é que a CPI, ela pode não levar ao impeachment imediato. Por quê? Porque o impeachment precisa da maioria na Câmara, mas ela constrói um roteiro, né, que conduzirá, e eu acho que isso é inexorável, ao dia em que a gente vai ver o Bolsonaro sentado no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional, junto com Narendra Modi, porque os dois são genocidas. Esse roteiro que o Hugo, eu quero mudar um pouco aqui a pauta, né, só para consignar que a história que o Hugo contou, ela é sim o início desse processo dentro do Ministério da Saúde. Mas o Mandetta também vai ter que prestar contas sobre o desmonte do Plano Nacional de Atenção à Saúde Básica, né, que ele ajudou a desmontar dentro do Ministério, né, ao fim do programa Mais Médicos, que é um ato dele, né, em que pese o programa que ele desenhou para ficar no lugar e que não ficou de pé, depois que ele saiu foi abandonado, né, tudo se desconfigurou dentro do Ministério da Saúde, mas o Mandetta tem que responder pelo fim do Mais Médicos, que era um dos programas que ele mais se debatia contra na ação política dele lá atrás, dentro do Congresso Nacional, como deputado federal, durante o governo Dilma e no processo, e sobretudo no processo de impeachment da Dilma. Programa Mais Médicos, que teve como sua opositora, assim, catastrófica, uma personagem que tem que sentar naquele banco, não como alguém a ser ouvido, mas sim como ré. Se chama Mayra Pinheiro, é médica, cearense, está lá até hoje numa das diretorias, né, do Ministério da Saúde, e é ela a criadora do tratamento precoce, que não existe, né, para combate à Covid com o uso de cloroquina e de ivermectina. Mayra Pinheiro é uma médica que militou profundamente, é uma daquelas que liderou aquela cena vergonhosa da agressão aos médicos cubanos, exatamente quando eles estavam desembarcando em Fortaleza. Então, ela é ré e tem que sentar como ré nesse banco da CPI. Né? Mas esse é o cenário que se vai. Como eu disse, a gente está no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E eu queria ouvir um pouco, eu queria ouvir a Sinara aqui sobre um panorama geral da imprensa brasileira, mas num dado específico
né, que é a divulgação nos últimos dias, né, do panorama de agressões sexuais feitas, né, por dois empresários brasileiros, um que está vivo, Saul Klein, né, outro que já morreu, o pai dele, Samuel Klein, donos da Casas Bahia, e que, a partir de uma reportagem primeiro, começou com uma pequena reportagem na Folha de São Paulo, escondida, sobre Saul Klein, sobre denúncias de mulheres que estavam sendo exploradas sexualmente pelo herdeiro das Casas Bahia, e diga-se, a Casas Bahia não pertence mais à família. Foi vendida para uma organização comercial, empresarial, que hoje tem um problema nas mãos. Como ela conservou a marca Casas Bahia, ela está assistindo uma vertiginosa, um desmonte daquilo que ela comprou, que era a marca Casas Bahia. Então, a partir dessa reportagem da Folha de São Paulo, a agência pública ampliou essa investigação jornalística e provou que o Samuel Klein, o fundador da Casas Bahia, que foi... Eu vou mostrar aqui primeiro a página, né, que chama para... Foi na Mônica Bergamo que saiu a primeira reportagem sobre o Saul Klein. Sobre o Saul Klein, uma nota da Mônica, exatamente. 2020. Mas aqui, porque a biografia do Samuel Klein foi a primeira das grandes biografias brasileiras, Viver e Deixar Viver. Ele já tinha 90 anos, ainda está à venda na Amazon, essa biografia. Elias Awad, né? Elias Awad, foi a primeira das grandes biografias sobre perfis de grandes empresários brasileiros. Vendeu que nem banana na feira, né? Mas nem triscava nem de longe nisso. Aí vem a agência pública, né, e começa a desvendar as agressões sexuais feitas por ele. E aí a Sinara alerta para o fato do silêncio, porque até hoje, né, não há uma repercussão na medida que deveria ter, né, contra o Samuel Klein. Está aqui a primeira reportagem, né, a primeira reportagem da agência pública, as acusações não reveladas de crimes sexuais de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. Nós lembramos que a Casas Bahia foi uma das maiores anunciantes da imprensa brasileira durante muito tempo. Eu me lembro do meu tempo de jornais, sobretudo no jornal o Globo, quando nós tínhamos que paginar os jornais do fim de semana. Paginar significa planejar a edição. A gente, quando tinha uma reportagem especial que a gente tinha que cortar, a gente dizia para o repórter: não, não faz como você está imaginando, porque a tua matéria vai ser apenas alto das Casas Bahia. Ou seja, era aquela página que 2/3 era propaganda da Casas Bahia e 1/3, às vezes 1/4, né, era uma tripa, né, de texto escrito pelo repórter. Sinara, a imprensa brasileira precisa de correição, e por que é que esses personagens, Samuel Klein, Saul Klein, não têm ainda a investigação jornalística que precisam ter, porque eles destroçaram a vida na soma do que já há de depoimento, nos dois casos, de uma centena de mulheres e de famílias. Pois é. Você sabe, quando saiu... No ano passado saiu a matéria da Mônica Bergamo sobre o Saul Klein, né? Que contava que ele tinha... Ele se diz Sugar Daddy, né? Que é um cara coroa que sustenta meninas jovens. Então, ele tinha aquela coleção de meninas e tal, e agora está vindo à tona que, na verdade, muitas delas foram coagidas a ter essas relações com ele, e ontem ele revelou que pagou R$800 mil pelo silêncio delas, né?
revelaram um depoimento dele onde ele diz isso. Quando saiu a matéria, aí o que o pessoal da agência pública fala é que quando saiu a matéria na Mônica Bergamo, eles foram procurados pelo grupo, né, Justiceiras, para investigar e receberam denúncias anônimas sobre o Samuel Klein. Samuel Klein, o pai e fundador das Casas Bahia. Porque o Saul Klein é filho e tal, mas o fundador das Casas Bahia é o Samuel Klein. E aí saiu aquela reportagem horrorosa na agência pública, mostrando que esse senhor, até passados 80 anos, se relacionava com essas crianças, algumas delas pessoas pobres, né? Tem um caso de uma menina que era viciada em crack, que acabou se tornando viciada em crack e tal, a partir dos 9 anos de idade. Isso é pedofilia. Isso aí já passa do estupro, da violência sexual para ser pedofilia, ou seja, as acusações são que o Samuel Klein era pedófilo. E a reportagem descreve uma peregrinação à sede das Casas Bahia em São Caetano do Sul, quase diária, vans chegando com meninas e as meninas cobrando na beira do caixa dinheiro ou mercadorias do Samuel Klein. Quando eu vi a reportagem, eu pensei assim, mas não é possível que todos esses anos nenhum jornal de São Paulo, nenhuma emissora de TV de São Paulo... Sinara, só meninas de 14 anos, de 15 anos, de 16 anos, que eram recrutadas nas escolas e que contavam com a ajuda da secretária da vida inteira dele, porque as meninas chegavam lá para falar com o tio, que era a senha, e aí eram colocadas numa salinha enquanto ele despachava as coisas. E muitas vezes os ataques sexuais começavam no escritório dele, na sede da Casa de Bahia. Isso, né? É onde ele apalpava as meninas e depois ele reservava aquelas... É isso que conta a reportagem da agência pública, reservava as que mais gostava para as festas que ele daria numa outra casa. Continue, só para pontuar. Sim, então, assim, me causou muita estranheza que todos esses anos nunca isso tenha chegado aos ouvidos de um repórter em São Paulo. Eu acho muito inverossímil, porque primeiro que a agência pública achou pelo menos 11 ações judiciais. Todas elas, nenhuma delas sob segredo de justiça, eram consultáveis, né? Públicas e consultáveis. Havia vídeos e áudios. Muito difícil que nunca tenha se sabido. Exatamente no mesmo período, as Casas Bahia não eram um dos maiores anunciantes do Brasil. Era o maior anunciante do Brasil durante os 11 anos. E aí, quando chega... Eu fiz esse levantamento porque depois eu acabei escrevendo um artigo sobre isso no meu site, mostrando essa estranheza, que a ombudsman da Folha, no domingo, não ontem, o retrasado, também demonstra, ao constatar que, mesmo após ser denunciado, e mesmo a Folha tendo um acordo de republicação com a agência pública, não saiu uma linha sobre o assunto na Folha, além de 2 colunas de opinião, uma da Djamila Ribeiro e outra da Luciana Temer, que eu acho até que é filha do Temer, né? A Luciana Temer é filha do Temer, isso. E também me espanta, por isso que eu projetei aqui, a Amazon não ter recolhido a biografia. Porque isso em qualquer outro lugar do mundo... Lula. E aí, o mais absurdo é que nos obituários, os obituários do Samuel Klein são absurdamente chapa branca. Todos eles, vocês podem olhar, eu fui atrás do da Folha, o Globo, eram assim... Era um homem extremamente simples, andava de sandálias, era da casa para a loja e da loja para casa. Sabe? Pelo amor de Deus, não é possível que não soubessem. E pelo comportamento que eles estão tendo de continuar escondendo o caso após a publicação pela agência pública, eu afirmo que todos esses anos a imprensa paulista acobertou os crimes sexuais de Samuel Klein. Não existe possibilidade deles, primeiro, não terem sabido disso na época,
E segundo, de continuarem sem cobrir o caso mesmo após a morte. Recentemente, a Globo fez um acordo de propaganda super espetaculoso, novedoso, como dizem os espanhóis, com as Casas Bahia. As casas, agora você, por exemplo, você está vendo uma novela e aí aparece aquele códigozinho no canto. Se você colocar o celular, você já cai direto nas Casas Bahia e consegue comprar os móveis que aparecem naquele cenário. Isso é recente, foi um acordo chama TI, Publi TI, uma coisa assim de tecnologia que torna isso possível. Você está lá no seu smartphone vendo o programa da Globo, BBB, por exemplo, você gostou daquele móvel, você bota aproxima o celular da tela e você já cai no site de compras das Casas Bahia. Então, assim, qual o interesse? Como diria o Sérgio Moro, para que melindrar um apoio tão importante, não é mesmo? Então, assim, você percebe, como jornalista, tendo trabalhado na Folha, né, que se gaba de não ter o rabo preso, me choca saber que um anunciante tem tanto peso dentro dos meios de comunicação a ponto de eles esconderem um negócio desses. Eu acho muito absurdo. Eu acho inacreditável e eu acho inacreditável também isso que a Ombudsman apontou, que você realça, é que até hoje esse tema não tenha se convertido numa questão de apuração nacional, porque esse caso é espantoso e é um caso que destruiu vidas também, a vida dessas mulheres, Lula, a vida dessas famílias. A Ombudsman perguntou para o diretor de redação da Folha, secretário de redação, por que a Folha não republicou o material da agência pública, como seria natural, já que eles têm um acordo de republicação. E a resposta que ela ouviu da redação foi que foi uma decisão editorial. Que decisão editorial? Baseada em que essa decisão editorial? Né? É verdade. Notícia que não é, porque isso é uma coisa noticiosa, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Sinara, eu quero ouvir o Eumano aqui, que vai ter que sair já. Só registrar aqui o Antônio Brito, que diz que não acredita que essas pessoas irão acordar. Né? Elas vão às ruas não por interesse coletivo, mas por interesse individual. Né? Os seus negócios, garantir o status quo, proteger a família. Né? Cremos nisso também, infelizmente. Né? Mas o Eumano vai ter que sair já. O Eumano agora. Esse proteger a família que eu não entenderei jamais. Proteger a família de quê? Exatamente. Proteger a família votando no Bolsonaro é que não né? Isso. Eumano vai ter que sair porque ele vai participar de outro programa. Agora o Eumano é um homem, né, de uma carreira, está disputado no mercado, né, da mídia alternativa, né, eles têm que sair já. Só quero dizer a todos vocês aqui que a partir de hoje também estamos em parceria direta, já tínhamos uma parceria de reprodução do programa nos finais de semana no site 247, e a partir de hoje essa reprodução será no mesmo dia, eventualmente no final de semana também, e a produção de conteúdo do Sua Excelência o Fato em linha direta com 247. Você que não é inscrito e está aqui conosco hoje, inscreva-se no canal, veja as opções, inscreva-se também na TV 247, inscreva-se, né, no Socialista Morena, né, apoie esse jornalismo que é jornalismo, né, que é independente. Eumano. Rapidinho, primeiro que agora trabalhando aqui também na TV Democracia, virou uma correria, mas é uma correria sem sair do lugar, né? Essa vida de home office, você corre, mas não sai aqui de dentro do escritório. Eu queria deixar só um lembrete para agradecer aí a presença da Sinara e do Hugo, queridos amigos aqui no Sua Excelência o Fato, mas deixar uma lembrança, viu, Lula? Não sei se ainda é possível puxar, claro. a foto do Carlos Moura, que foi feito aqui ontem, repercutiu muito nas redes, em que ele mostra uma imagem que tem
a manifestação de bolsonaristas passando por cima de um viaduto, embaixo do viaduto uma família desabrigada e acima a Catedral de Brasília. Então, é uma foto muito simbólica do que se passa hoje em Brasília, de Brasília. Então, eu queria chamar a atenção essa foto aí do grande fotojornalista Carlos Moura. Então, agradecer, pessoal, aí, a audiência, e um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, mano. É isso. Eu vou, enquanto o Mano falava e eu estava atrás, eu vou projetar aqui a foto, né, do Carlos Moura, que o Eumano se referiu. Né? Só achar aqui, Eumano, porque... Desculpa eu não ter avisado antes, é que eu lembrei agora que com o nosso telespectador aí que chamou a atenção aí da... Aí está, essa foto. Essa foto aqui tá pequena, né? Mas que mostra no andar de cima, num dos elevados de Brasília, né, uns beócios, boçais com cedilha, passando por cima aqui com a camisa da CBF, e aqui embaixo, no andar de baixo, né, vários brasileiros abaixo da linha de miséria, abaixo da linha de pobreza, né, que é um retrato do país de hoje. Mano, muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até logo. Sigamos aqui nós, né? Bom, Sinara, Hugo, nesse cenário que a gente descreveu aqui de uma mídia corporativa muito comprometida ainda, de uma mídia corporativa que foi fundamental para o sucesso eleitoral do Bolsonaro e do bolsonarismo, né, que é responsável por essa escalada de disseminação do ódio na sociedade. O Brasil nunca esteve tão dividido, né, pelo ódio como está hoje, como as coisas acontecem hoje, como você não consegue ter um debate maduro na sociedade, como a gente tem aqui todas as semanas, todos os dias em que a gente faz o nosso programa, nos momentos, né, que eu vou para os programas da Sinara, que eu tenho as participações, né, na TV 247, no debate democrático, a gente conseguiu, inclusive, ter uma divisão dentro da própria mídia corporativa, aonde pessoas que pensam diferente não são convidadas a participar do debate. Né? Hugo, você nunca sentou naquele lado de lá, por exemplo, da Globo News, né? Para dar a sua opinião sobre o que estava acontecendo naquele momento. Ou sentou? Não. Por quê? Porque as pessoas não sabem ouvir o outro lado, não querem ouvir, e essa divisão, esse ódio arraigado é culpa dessa escalada, desse processo que a gente está vivendo. Eu pergunto a você, Sinara, a sociedade brasileira ainda tem saída? Depois eu queria ouvir o Hugo. Olha só, você falou no começo do programa sobre esse quadro dos jornalistas Sem Fronteiras, mostrando que a gente está na parte vermelha do mapa, como um dos países que mais atentam contra a liberdade jornalística no mundo, né? Isso. Não chegamos ainda na fase escura, na fase preta, mas podemos chegar futuramente. Essa semana a gente teve perseguição a lideranças indígenas, né? Sônia Guajajara sendo ameaçada pela Polícia Federal, e teve outra liderança indígena também ameaçada. Então, assim, tem uma coisa que me preocupa há anos, né? Enquanto a direita liberal falava da venezuelização do Brasil, enquanto a extrema-direita gostaria de ver a ucranização do Brasil, o que eu venho observando desde o golpe contra Dilma é a hondurização do Brasil. Desde o golpe em Honduras, em 2009, as coisas lá ficaram muito piores, né? É um dos países mais perigosos para ser defensor do meio ambiente, é um dos países mais perigosos para ser jornalista.
As pessoas lá, cada pessoa, hoje, por cabeça em Honduras, tem 5 armas por pessoa, porque eles também tiveram o mesmo movimento de armar a população rica, né? Porque não é a população pobre que vai ser armada, vai ser a população rica. E muita gente daquelas pessoas que a gente vê tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos, aquelas filas enormes que a gente viu aquelas imagens, são de Honduras. Então, assim, é muito preocupante ver o Brasil se hondurizando. Eu acho que a gente vai ter uma leva nos próximos anos, se a gente continuar nessa toada, de gente indo embora, aos milhares daqui. Porque a gente mesmo, quando olha o que está acontecendo no Brasil, quando a gente olha as cenas que a gente viu sábado, obviamente dá vontade de ir embora. Dá vontade. A primeira coisa é dizer, meu Deus, quero sair desse lugar. Porque não é possível que conseguiram deteriorar o Brasil em tão pouco tempo, né? Porque o que a gente vivia no governo Dilma, eu tinha críticas ao governo Dilma, tinha, claro. E as pessoas de direita tinham críticas ao governo Dilma. Mas não custava nada elas terem segurado a onda até a eleição e ganhado a eleição, né? Contra o PT. Democracia não aceita atalho. Tentar contra as instituições e colocar o Brasil na situação que a gente está vivendo hoje. Isso é muito frustrante para um brasileiro, sabe? Um brasileiro, de fato, que gosta do Brasil, que acha o Brasil um país que tem um futuro brilhante, mas vendo o Brasil virando uma república de bananas novamente, onde as pessoas têm simpatia por ditadura militar. Eu nunca imaginei que eu fosse viver isso, sinceramente. Hugo. Eu sou um bocadinho mais otimista do que a Sinara. Veja só, hoje de manhã, em El Salvador, o Congresso Nacional destituiu o Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral de Justiça. Isso foi hoje de manhã. Não, desculpa, Hugo, foi sábado à noite. Foi sábado à noite e ontem ele já empossou um novo Supremo Tribunal Federal com todos os amigos indicados pelo presidente, né? Isso foi no fim de semana. Hoje já está tendo um começo de reação social. Uhum. E o que eu quero dizer é o seguinte, no Brasil, apesar de a gente ter chegado a esse ponto que chegamos, quando esse governo tentou, na verdade ele nunca tentou, ele ensaiou algumas vezes, né? Latiu, vamos dizer assim, a caravana passou. Não temos nada nem parecido com a destituição de alguma autoridade do Supremo Tribunal Federal, apesar dos constantes ataques O filho do Bolsonaro apoiou, você viu, Hugo? Isso, o Eduardo Bolsonaro fez um tweet apoiando, foi respondido pelo presidente grotesco de El Salvador, ele foi respondido no Twitter pelo presidente de El Salvador, né, dizendo para o Eduardo Bolsonaro, queremos ser amigo de vocês, né? E o Rodrigo Maia veio a público, né, para dizer que aquilo tudo era um absurdo, era grotesco. Ok, agora, e eu falo isso porque nós o trouxemos aqui também ao programa, e eu falei disso para ele no programa e exponho aqui. Quando o Eduardo Bolsonaro promoveu aquela primeira agressão contra a Câmara, contra o Supremo Tribunal Federal, defendeu o AI-5 lá atrás, o Rodrigo Maia era presidente da Câmara. Fez nada. Eu liguei para ele e disse, olha, acho que a sua reação tem que ser muito maior do que essa que você está dando, e acho que tem que ser conselho de ética, e digo mais, isso disse para ele, seria louvável e muito didático que vocês caçassem o filho do presidente da República. Essa é uma medida de impor uma régua, impor um sarrafo que eles vão compreender. Nada disso foi feito, isso não foi ouvido. Foi dito, mas não foi ouvido. Resultado está aí, essas aleivosias.
Mas, Hugo, muito bom, eu quero que você continue, né, a tua análise, muito bom você ter tocado nisso, porque eu ia falar, a gente está encerrando já, eu ia falar da França também. Uhum. Então, o meu ponto é o seguinte, as nossas instituições, elas vêm dando mostras de não sucumbirem ao populismo. O populismo é isso que a gente está vendo aí. E aí eu não vou querer entrar muito se é um populismo de direita ou de esquerda, mas o populismo, ele com muita frequência sucumbe à realidade. Essas pessoas que foram no 1º de maio às ruas, e eu também fiquei, assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei tentando entender o que se passa na cabeça de um brasileiro daqueles, mas depois eu, pensando melhor, organizando as ideias, e cheguei à conclusão, para me tranquilizar, de que aquilo ali é uma minoria, a esmagadora maioria do povo brasileiro está pensando em outras coisas, não apoia esse governo, não coaduna com certas coisas que esse governo defende. Não, a maioria do povo brasileiro não é torturadora, não é enlouquecida, ensandecida, ou como eles dizem na linguagem do profeta deles, não é conservadora. Não, a maioria do povo brasileiro quer andar para frente, quer melhorar, quer progredir. Ou seja, é progressista, como de geral é o mundo civilizado inteiro. Então, acho que a gente está passando por alguns solavancos que algumas outras democracias mais maduras já passaram antes. A gente tem que passar por isso também, mas é para um processo de avanço. A gente vai avançar, não tenho dúvida nenhuma. Olha só, sobre isso que tomara, é uma torcida, né? Mas isso que o Hugo está falando aqui, é fundamental lembrar, primeiro, que nós sempre dizemos nesse programa, né, e eu sempre falo porque conheço, sei quem é, acompanhei os 28 anos estéreis que ele esteve no parlamento. Bolsonaro é, antes de qualquer coisa, um frouxo, absolutamente frouxo. O José Genuíno, né, que esteve aqui, que foi vítima do primeiro arreganho do bolsonarismo lá atrás, em 1991, e nós dissemos isso aqui quando o Genuíno esteve conosco, nós lembramos isso. O Genuíno foi vítima de um arreganho, né, quando o Bolsonaro puxou o microfone na tribuna e começou a provocar o Genuíno, dizendo que ele era frouxo, que ele no pau de arara entregou os amigos. O Genuíno foi preso, foi torturado pela ditadura, era guerrilheiro no Araguaia, foi preso enquanto guerrilheiro no Araguaia, né? E não falou nada sobre tortura, tá? Não falou nada sobre tortura, era mentira, mas era uma forma de tentar intimidar. E depois o Genuíno lembrou um episódio que é do governo Fernando Henrique Cardoso, quando o presidente da Câmara era Luiz Eduardo Magalhães. O Bolsonaro ameaçava ali fazer uma desordem nos quartéis em busca de aumento do soldo, tal, e foi para a tribuna falar sobre aquilo. Do alto da tribuna, o Luiz Eduardo telefonou para o ministro do Exército da época, não existia Ministério da Defesa, cada força tinha o seu ministro, era o general Zenildo Lucena, e ele avisou, disse: General Zenildo, o deputado Bolsonaro está aqui fazendo um discurso que ele está dizendo que vai fazer um movimento dentro do setor militar urbano de Brasília e vai bagunçar o coreto. O general Zenildo disse: avisa ele que se ele continuar com esse discurso, como militar reformado, eu vou mandar prendê-lo dentro do plenário da Câmara. E o Luiz Eduardo disse para o general Zenildo: e eu não me oponho, né? E pediu que um emissário fosse avisar ao Bolsonaro que se ele continuasse com o discurso, ele seria preso. E que a presidência da Câmara não se oporia. O Bolsonaro afinou e saiu do púlpito. O Bolsonaro é um frouxo, é um cara de arreganhos, é feito um cachorro, né, que está do outro lado da cerca e que fica latindo para você, né, um vira-lata, daqueles que aí quando você entra faz uma característica desse tipo, né, de político, a fanfarronice, né? Ele é um fanfarrão.
Exatamente, é um fanfarrão, é isso. É um fanfarrão. E nisso ele se aproxima muito, assim, alguns atos parecem ser nazistas, mas nisso ele se aproxima, né, do Mussolini, né, do fascista, né, é o fanfarrão. Pode terminar com o mesmo fim do Mussolini. A gente lembra que o Mussolini foi enforcado, esquartejado, e antes disso, pendurado de cabeça para baixo. Não vai terminar, não vai terminar porque nós vivemos... A gente é civilizado, né? Eu me contento com a condenação dele no Tribunal Penal Internacional. O caminho democrático, que é o que nós sempre defendemos. E precisamos, por isso que a gente precisa defender, né, a estrada da democracia, né? Agora, eu falei que queria falar, tem El Salvador e França. Hoje, né, na sua coluna na Folha de São Paulo, o Luiz Felipe de Alencastro, né, desculpa, o Matias Alencastro, né, o Matias Alencastro alerta para o que está acontecendo na França, né, que é a escalada da direita, a França e a ameaça do vazio. Há 4 dias, né, militares da ativa na França, generais, né, militares da ativa e generais da reserva, cometeram um texto que foi divulgado amplamente na França, falando que poderia haver um golpe militar na França, para restituir a ordem. Em razão disso, um ex-ministro da Defesa da França, né, que foi demitido pelo Macron no início do governo dele por uma questão orçamentária, o Pierre de Villiers, né, começou a se converter, ele lançou um livro e começou a se converter numa personalidade que está galvanizando essa direita antidemocrática na França. E a França terá eleições já. A Marine Le Pen já está empatada, ela é da extrema-direita tradicional da França, já está empatada com o Macron nessa disputa, né? Mas, na verdade, como ela tem muita dificuldade de ser eleita, o que ela pode é trazer essa extrema-direita militar para a França. A gente está vivendo isso na esteira do que aconteceu em El Salvador, aonde o parlamento destituiu por, se eu não me engano, 84 a 64 votos, destituiu a Suprema Corte. Destituiu a Suprema Corte porque o presidente da República em El Salvador, que foi eleito, né, num processo, me parece, fraudado, mas foi eleito, né, ele simplesmente disse que a Suprema Corte não pode continuar fazendo leis, tem apenas que julgar crimes. A Suprema Corte não faz leis, mas interpreta a Constituição, como o nosso Supremo Tribunal Federal faz aqui, né? E esse ataque à Suprema Corte lá em El Salvador, essa destituição da Suprema Corte, como lembrou o Hugo, foi elogiada pelo filho do presidente da República no Brasil, Eduardo Bolsonaro, que é deputado. Então, esses frouxos, eles continuam testando, né, as barreiras de contenção das instituições. Até aqui, até este momento, as barreiras de contenção democrática nas instituições brasileiras funcionaram muito bem, mas a gente tem que continuar com essa coesão. Por isso que a gente tem que continuar, né, professando o discurso de que o caminho, não há caminho fora da democracia, não há caminho fora da eleição, não há caminho fora do processo legítimo instalado pelos regimes democráticos e pela democracia. Porque depois disso, a gente tem a barbárie, que foi o nazismo, a barbárie, que foi o fascismo, a barbárie que, em algum momento, ela se reverte também. Ela se reverte e ela começa a apurar esses crimes, que são crimes de genocídio, que a gente está vendo, né, serem perpetrados no país. O Hugo, no início desse programa,
O Hugo Braga mostrou um roteiro das dezenas de roteiros paralelos que a CPI do genocídio, o CPI da Covid, tem que investigar a partir daí, né? E a gente precisa ficar nesse caminho institucional ou a gente vai se perder, né? Sinara, Hugo, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu queria ouvi-los só nessa despedida e prometo que não falo mais depois. Não, eu quero só agradecer pelo convite, Lula, foi um prazer estar aqui. Vou convidar o Hugo para ir lá no Jornal da Fórum, Hugo, para você falar do seu livro. Vamos ver se a gente combina aí. Eu gostei muito das revelações, aí estou curiosa para lê-lo e vamos ver aí o que é que sai da CPI. Eu só queria, só para fechar aqui, falar que você falou, Lula, que essa Maíra Pinheiro era uma das grandes pessoas contra os mais médicos, mas eu quero lembrar que o Ronaldo Caiado também foi um grande inimigo dos mais médicos desde o começo, né? Ele foi, acredito que, como o Hugo falou que o Mandetta o ouve muito, ele deve ter arrastado o Mandetta junto, porque o Ronaldo Caiado foi um dos políticos que mais se destacaram contra os mais médicos, até porque ele é médico, né? Nessa coisa corporativista que os médicos brasileiros fizeram contra os médicos cubanos, colegas deles cubanos, e que o CFM agora continua, de certa forma, referendar a cloroquina e a ivermectina, né? Dizendo que os médicos são livres para dar aos seus pacientes, inclusive coisas que não funcionam. É isso. Obrigada, viu? Foi um prazer conhecê-lo e obrigada, Lula, pelo convite. Obrigada a vocês. Obrigado a você. Hugo. Não, Sinara, o convite já está aceito de antemão, imagina, será uma honra para mim. Ótimo. Pode contar comigo. Bom, Lula, eu sou sempre otimista, acho que a gente vai melhorar, a gente está passando por um momento ruim, o Brasil elegeu esse presidente da República, que, na minha opinião, é o pior presidente da República da história do país, e aqui a gente está falando da gestão da pandemia. Se a gente for falar da gestão econômica, a gente vai passar outras tantas horas aqui elencando como é ruim esse governo. Meu Deus do céu, como é ruim esse governo. Agora, como eu sou jornalista e assim, eu tenho, como vocês também têm, compromisso com as informações que a gente detém, então eu preciso dizer que eu não é uma defesa do Mandetta, porque eu não tenho procuração para defendê-lo nem nada, mas como eu trabalhei com ele no Ministério da Saúde, algumas informações eu detenho. Então, o Mais Médicos não acabou, na verdade, ele existe até hoje. A gente pode entrar aqui numa discussão semântica, mas as regras que o embasam estão em pleno vigor. O que não há mais é a oferta de médicos cubanos. Quando o governo cubano retirou os médicos, ali em novembro de 2018, e retirou com justa razão, ele não cederia seus médicos a este governo que está aí. O que se falava, então, é que as vagas seriam preenchidas por médicos brasileiros, e os médicos brasileiros nunca preencheram essas vagas. Os editais são abertos, reabertos, há convocação e reconvocação, e os médicos brasileiros não vão, eles não querem ir para o interior da Amazônia, para o Nordeste, para o semiárido, não querem. É fato que os médicos brasileiros fizeram um imenso lobby contra a chegada dos cubanos, mas também é fato que eles não se propõem a ir aonde os cubanos estavam. Isso é fato. No lugar do Mais Médicos, foi lançado um outro programa, Médicos pelo Brasil, cujas regras são melhores, de fato, do que a do Mais Médicos. Mas, como esse programa nunca andou, porque esse governo é incompetente até para fazer um bom projeto sair do papel, então esse bom projeto nunca saiu do papel, está lá adormecido. Então, na verdade, o Brasil está se deparando com as mazelas de um governo ruim. Isso vem no meio de uma pandemia, o que é muito grave, a causa é essa aí. Quando eu estava no Ministério da Saúde, havia um cálculo
Esse cálculo foi importado, né? Ele veio, a OMS que o trouxe, a OPAS que o trouxe pelas mãos da OMS, para estimar os insumos médicos que o país precisaria. Então, para isso tem uma equação gigantesca, cheia de variáveis. Você alimenta essa equação e ela te dá vários números. Um desses números dizia a respeito assim: se nada for feito para conter a pandemia, nada, o governo não fez nada, quantos brasileiros morrerão? E vocês vão ficar impressionados porque essa conta dava 390 mil brasileiros, se o governo não fizesse nada. Hoje, nós estamos com 407 mil brasileiros mortos. Significa que o governo não só não fez nada, como fez coisas que atrapalharam. Então, isso é matemática. Esse governo tem culpa matemática nas mortes dos brasileiros. Espero que a CPI se aprofunde nisso e consiga tipificar claramente quem é responsável pelo quê. Isso, verdade. Muito obrigado, Hugo, pelo roteiro da Sinara, pelo roteiro do Hugo e pelo lembrete da Sinara. A CPI também precisa convocar o Caiado, se não fosse por nada, só por aquela história inicial que o Hugo contou aqui, do que o Caiado ouviu em Águas Lindas, do Bolsonaro. E quero dizer a vocês que nos acompanharam até aqui, né, uma audiência muito boa, né, não só que a gente está no 247, e fazer uma provocação futebolística, que o Hugo ele é otimista, porque ele torce pelo esporte. Quero ver ele ser otimista se ele torcesse pelo Santa Cruz, né, que me dá uma agonia todas as vezes que a bola passa do meio-campo, né, para a defesa do meu time. Né? E a Sinara é Bahia, né? É Bahia, né, Sinara? Na verdade, eu sou Vitória, mas assim... Eu gosto de... Quando o Bahia ganha, também não fico triste, não. Mas então não é legítimo. Esse é aquele torcedor do Vitória que torce pelo Vitória e pelo Vasco. Aquela coisa que em Pernambuco não se cria. Em Pernambuco não se cria. Torcedor de dois times. Meu irmão é muito engraçado, porque eu sou Vitória, porque quando a gente era criança, meu irmão era Bahia, então nós, as irmãs, queríamos ser contra ele, então nós nos tornamos Vitória, né? Só que agora... Vitória de oposição. Só que agora ele ficou muito engraçado, porque ele adora, acha bonita a máscara do Vitória e o uniforme, e às vezes ele, mesmo sendo Bahia, sai para caminhar todo paramentado de Vitória. Nossa Senhora, não, jamais. Não, isso em Pernambuco é impossível. Não, impossível, e eu vou te falar. Eu só uso o único time nacional cuja camisa eu uso, que não é a do Santa Cruz, é a do Ibis. Até porque o Ibis é rubro-negro, como Sport, como Vitória, para provar que vocês são ruins mesmo. Né? Mas eu vou propor um raciocínio só para alimentar o seu otimismo, Lula, porque do jeito que o Santa Cruz está, não pode ficar pior. Pode, tem a Série D. Tem a Série D, claro que pode, sempre pode ficar pior. Um abraço, obrigado a vocês, obrigado, Hugo, obrigado, Sinara. Bom dia a todos.